Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 26. Quero, como eu já disse, ser bem breve. O tema dessa palavra é a prosperidade da crise. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para a gente falar a respeito disso, Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, quero ler com você, diz assim: E havia fome na terra além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Isaque, antes de ir para Gerar, quando ele decidiu sair do lugar por causa da seca, ele estava morando no lugar, ele habitava junto ao poço de Beer-Lahai-Roi, que significa poço do Deus vivo que me vê. Esse poço, ele foi dado esse nome no capítulo 16 de Gênesis, quando Agar, a serva de Sara, ficou grávida de Abraão, e por causa dessa gravidez, ela começou a desobedecer, ofender, afrontar a sua ama, que era Sara. E Abraão, quando Sara o questionou a respeito, dizendo, eu não aceito ser afrontada por essa mulher, eu a entreguei para ti e eu não quero ser afrontada por ela. Então Abraão disse assim para sua esposa: ela está nas tuas mãos. E a Bíblia vai dizer ali que Sara começou, na época ainda Sarai, começou a afligir a Agar. A afligir não é perseguir, afligir não é se levantar contra. Afligir era quando Agar vinha afrontar a Sara, então Sara passou a não permitir que ela a afrontasse. E por ela se achar, pelo fato dela estar gerando um filho de Abraão, ela começou a se achar na mesma posição que Sara, e ela decidiu que ela não ia ficar aguentando aquilo ali e decidiu fugir. A Bíblia diz que ela fugiu para um caminho que levava a um lugar chamado Sur, que passava pelo deserto de Negev. E só que ela começou a desfalecer, porque ela fugiu sem levar comida, ela fugiu sem levar água, ela fugiu sem levar nenhum tipo de mantimento. Então, como ela andou muito e por ela estar grávida, ela começou a desfalecer. E ela meio que desmaiou, e ali
apareceu um anjo para essa mulher e começou a falar com ela, e começou a falar a respeito do filho que ela estava esperando, e pediu para ela voltar para o lugar de onde ela tinha saído e se humilhar diante da sua ama, da sua dona, vou falar assim, porque ela era escrava, serva. E por causa disso, ela disse assim: o Deus que me ouve, o Deus que me vê. E por causa disso, o poço que ali estava, que o anjo deu de beber a ela, ela chamou o poço desse nome, que significa poço do Deus vivo que me vê. Amém ou não amém? Então, Isaac, depois da morte de Abraão, ele junto com o povo, ele se mudou para este lugar. Ele estava nos carvalhais de Manre e ele foi para este lugar, por causa desse poço. Esse poço é que era o suprimento de água deles. Então ali eles viveram. Mas a Bíblia está dizendo aqui que veio uma seca. E com a chegada da seca, eu creio que essa fonte de água, que é esse poço, ele secou. Não tinha de onde tirar mais água. Não tinha para onde eles correrem. Se ficassem ali, eles iriam morrer, todas as suas criações iriam morrer. Então eles começaram a avaliar: para onde é que nós vamos? O que é que nós vamos fazer para poder resolver o nosso problema? E ali mesmo, nesse lugar, perto desse poço, eu não estou falando o nome do poço porque eu acho muito difícil falar. E aí, ali nesse poço, ele, na sua conversa, nos seus conselheiros, ele decidiu que ele já ia sair daí, eles iriam sair dali e iriam para o Egito. E eles decidiram ir para o Egito por causa de uma só coisa, por causa do rio Nilo. O rio Nilo e o rio Amazonas até hoje competem, para ver qual que é o maior. Uns dizem que um é maior por causa do tanto de quilômetro que ele percorre. Aí diz que o outro é maior por causa da quantidade de água do outro. Então fica essa competição. Então eles pensaram assim: nós vamos para o Egito. O Egito está aqui perto, nós vamos para lá. E ali nós vamos exercer as nossas atividades até que essa seca passe e a gente volte para cá. E a Bíblia diz que eles foram. Só que aonde nós lemos no capítulo 1, dá a entender, parece que eles, por causa da seca, eles saíram do lugar onde estavam e foram direto para a Filístia, foram para Gerar, onde estava Abimeleque, que era o rei dos filisteus. Então eles saíram, parece que eles foram para lá, mas eles não foram. Eles estavam a caminho do Egito, e eles pararam em Gerar, porque eles já tinham morado ali naquele lugar, eles já tinham habitado aquele lugar. Então eles pararam ali para poder se descansar, se abastecer de algum mantimento, para poder continuar viagem para o Egito. E no momento que eles fazem isso, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor apareceu para ele, no versículo 2, e disse: não desças para o Egito, habita na terra que eu te disser. Amém ou não amém? Então, querido, por que Deus diz isso? E o que tem a ver essa palavra com prosperidade? Pelo seguinte, querido, porque a prosperidade que o homem deseja não está em primeiro lugar na lista de prioridade, das prioridades de Deus para a sua vida. A prosperidade que Isaac estava desejando, porque ele estava querendo ir para o Egito para não perder o que tinha. Ele estava querendo ir para o Egito para salvar o que tinha recebido de herança do seu pai. Só que essa prosperidade,
não está em primeiro lugar na lista de prioridades de Deus para o homem. Interessante é que nós gastamos mais tempo das nossas vidas, nós falamos que cremos no Senhor, que queremos o Senhor, nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós, porém nós gastamos mais tempo, se dedicamos até o melhor da nossa vida, buscando a prosperidade que não está na lista de, ou melhor, não está em primeiro lugar, na lista de prioridades que o Senhor tem para nós. A prosperidade que nós buscamos, que nós mais desejamos, não é o primeiro lugar, não está em primeiro lugar. E também não está em segundo lugar na lista de prioridades que o Senhor tem para nós. E isso é muito fácil da gente identificar dentro da palavra de Deus. Por quê? Mateus 6,33, que é um texto bastante conhecido, e citado, compartilhado, diz o seguinte: mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas. A gente pode substituir todas as outras coisas, e a prosperidade que você mais deseja, ele acrescenta depois. Então, a prosperidade que nós mais queremos não ocupa o primeiro lugar na lista de prioridades do Senhor. Tem outras prosperidades que ocupam o primeiro e segundo lugar na lista de prioridades do Senhor. Que prosperidades são essas? Primeiro, querido, a prosperidade espiritual. Essa é a principal de todas. Essa é a prosperidade que ocupa a lista de prioridades do Senhor em relação às nossas vidas. A gente quer uma prosperidade, mas Ele está trabalhando conosco, por isso que muitas vezes coisas não dão certo, por isso que muitas vezes, querida, a gente entra em situações difíceis, por isso que muitas vezes secas são necessárias. Por quê? Porque a prosperidade que a gente deseja, que a nossa carne quer, e que a nossa alma quer, não está em primeiro lugar na lista de prioridades do Senhor. A primeira prosperidade que ele é prosperidade espiritual. Antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos parar para ouvir o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor até ouvirmos a sua voz, até recebermos de Deus a sua direção. É essa a prosperidade que nós temos que nos dedicar. Porque tem pessoas que passam anos e anos no meio de uma seca, através de uma seca que dura anos e anos. Por quê? Porque ela fica lutando com a força do seu braço, tentando dar jeito com a força do seu braço, tentando resolver o problema com o seu entendimento. E é exatamente aí que os coaches da vida tiram o que você tem. Porque eles vão querer te ensinar como você vai prosperar dentro dessa crise. Eles vão vender cursos para você ouvir eles. Eles vão chamar você para palestras. Eles vão querer falar coisas com você e muitas vezes distorcendo a palavra de Deus para que você entre e vá atrás daquilo. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, conta a história de uma família chamada Elimeleque, que era casada com Noemi, que tinha 2 filhos chamados Malom e Quilion, e a mesma coisa aconteceu em Belém, ou na terra onde eles moravam. Houve uma seca, e o que eles fizeram? Resolveram sair de Belém e ir para Moabe. E ir para Moabe porque eles julgavam que em Moabe eles iriam resolver o seu problema. Como a pastora Fernanda já pregou uma vez, Belém significa casa de pão. Moabe, um dos significados, na origem dessa palavra, é desejo. Então eles saíram da casa de pão para correr atrás da realização dos seus desejos. Só que eles, amados, não fizeram o mais importante. Nós, antes de correr atrás dos nossos desejos, nós não podemos sair do lugar, mover para nenhum lugar,
sem antes buscar a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor, para a gente poder tomar a decisão certa. Se Ele falar que é para ir, então a gente vai. Se Ele falar que é para ficar, então a gente fica. Se Ele falar que a gente tem que mudar alguma coisa, aí a gente muda. Porque Deus, Ele não é responsável pelas decisões que nós tomamos com o nosso entendimento. Ele não é responsável pelas coisas que nós fazemos fora daquilo que Ele nos direcionou. Ele é responsável por aquilo que Ele nos diz, pela direção que Ele nos deu, pela promessa que Ele nos fez. Então, tudo que Ele disse para nós, Ele vai velar para que se cumpra. Ele vai velar para que se cumpra. Então Ele prometeu para você, glória a Deus por isso. Você ficou feliz com a tua promessa? Glória a Deus por isso. Só que você tem uma promessa, mas isso não te autoriza a fazer do teu jeito aquilo que você quer. Você tem que buscar. Ah, mas é a promessa de Deus. Sim, exatamente porque é a promessa de Deus que você tem que parar e tem que buscar o Senhor, para ouvir dEle qual é a vontade dEle, para ver o que você tem que fazer. E aqui Isaac, ele começa, ele toma a decisão e ele vai para o Egito. Mas antes de chegar no Egito, ele para num lugar chamado Gerar. E ali o Senhor aparece para ele e começa a conversar com ele. E a primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte: ó, sabe aquela decisão que você tomou errada? Você não vai para lá. Sabe aquela decisão? Ó, vocês decidiram ir para lá, mas vocês não vão. Não é para vocês ir. Vocês vão para onde? Para o lugar que eu mostrar para vocês. E aí Deus começa a dizer para ele, começa a dizer para ele: peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Pronto, já mostrou a terra que é para ele ficar. É aqui. Mas ele queria continuar a viagem, por quê? Porque ali em Gerar também tinha seca. Ali em Gerar também estava sofrendo as mesmas coisas que lá no lugar de onde ele saiu, ele estava sofrendo. Mas Deus disse para ele: ó, você não vai para lugar algum. Vai ser aqui. Você vai peregrinar aqui. Você quer andar, você quer sair do lugar, você vai andar aqui nessa terra. Você vai peregrinar aqui, ó. Você não vai para longe, você não vai lá para o Egito, você não vai atrás das águas do Nilo. Você vai ficar aqui neste lugar. Então a primeira coisa que Deus fez, ou melhor que Isaac fez, ele ouviu Deus. Né? A gente precisa ouvir para não tomar decisões precipitadas ou erradas, e a gente precisa ouvir Deus, porque a gente precisa entender as lições que o Senhor quer nos ensinar com a prova chamada seca. Porque, como eu já disse aqui, Deus, ele não é como um professor de escola que primeiro te aplica a lição e depois ele faz a prova. Primeiro, ele te aplica a prova para que você aprenda as lições. E aí você não sai da prova até que você aprenda ela. Então, e as provas de Deus, elas não são fáceis. Nós não recebemos uma ajuda de Deus, Deus soprando um pouco da resposta, não. Ele nos coloca na prova para que a gente aprenda as lições. E a gente só vai aprender as lições quando a gente aprender a ouvir Deus. E ouvir Deus não é aquilo que se ouve hoje. Muita gente, dentro da igreja, fora da igreja, em tudo quanto é lugar, Deus me disse, Deus me disse. Se Deus te falou alguma coisa e você não sabe o que está escrito na palavra de Deus a respeito do que Deus disse para você, querido, é 99,99% de não ser Deus que está falando contigo. Por quê? Porque Deus não fala contigo fora da palavra, porque Ele não tira a tua responsabilidade. Ele não tira a nossa responsabilidade. Então, amados, nós precisamos ouvir Deus para entender a lição, o que Ele quer nos ensinar. O que Ele quer nos ensinar.
Qual é a lição que ele quer ensinar aqui para Isaac? Nós precisamos ouvir Deus para que a gente não associe a bênção de Deus com um lugar geográfico, só porque aparentemente naquele lugar é melhor do que o lugar onde nós estamos. Nós temos que aprender a ouvir Deus para que a gente possa ser ministrado por Ele, para que a gente seja melhor do que nós fomos ontem, para que amanhã a gente seja melhor do que a gente está sendo hoje, para que hoje a gente tenha mais intimidade com Deus do que tivemos ontem, para que amanhã a gente tenha mais intimidade com Deus do que estamos tendo hoje. Nós precisamos ouvir Deus. Deus quer nos ensinar isso. E aí Deus continua dizendo, olha, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Nós precisamos ouvir Deus, porque é ouvindo Deus que nós vamos ter a possibilidade de renovar com Ele a aliança, a nossa aliança. Porque a aliança que o Senhor fez conosco, Ele não quebrou, Ele não quebra, mas nós quebramos. Nós quebramos. Tem gente que fala, eu não peço perdão para Deus porque eu não cometi nenhum pecado hoje, eu não me lembro. Querido, você é o pecado. Você tem que pedir perdão todos os dias, toda hora. Todo momento que você vai orar, você tem que falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, mas eu não cometi nada de errado. Você não é bom, você é mau. Nós somos maus. Deus é bom, mas nós somos maus. Nós somos capazes de fazer coisas boas, sim, mas nós não somos bons. Todos os homens pecaram, como diz Paulo, e todos estão o quê? Da glória de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Você dorme, você pede, antes de dormir, você pede perdão pelos teus pecados, amém ou não amém? Se não pede, tem que começar a pedir. Você dorme, quando você acorda de manhã, você não sonhou com nada, você acorda de manhã, você vai orar, tem que pedir perdão novamente. Porque o pecado está onde? Na tua carne, na tua alma. E o pecado precisa ser extirpado. E isso vai acontecer quando? Quando Jesus voltar, nossos corpos forem transformados, num piscar de olho. Aí sim, depois disso, nossos corpos, nós seremos perfeitos, como também o é o Senhor. Mas antes disso, preciso pedir perdão, preciso me arrepender todos os dias. Querido, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Sabe o que essa palavra quer dizer? Que você não sabe nada. Quanto mais você aprende de Deus, mais você descobre que não sabe nada dele. Quanto mais você aprende sobre Deus, mais você descobre que precisa aprender, que você não sabe nada. Então nós precisamos ouvir o Senhor para quê? Para que a gente não perca o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus todos os dias, durante todo o tempo, amado. Durante todo o tempo. Então, Isaac, ele ouviu de Deus, né? Deus lembrou ele de tudo que ele havia prometido para Abraão. E aí a Bíblia, quando fala no verso 6, assim habitou Isaac em Gerar, significa o quê? Que ele ouviu Deus, que ele desistiu de ir para o Egito, que ele se lembrou da promessa, que ele se lembrou daquilo que Deus havia prometido, que ele se lembrou que é melhor, que a prosperidade que ele estava querendo não está em primeiro lugar na lista de prioridades de Deus. Então a Bíblia diz que ele ficou ali naquele lugar. E aí, amado, quando nós obedecemos o Senhor,
e nós ficamos no lugar onde Ele mandou ficar. E a gente olha para aquele lugar e a gente vê que aquele lugar não tem condições da gente se sustentar, de acontecer nada nas nossas vidas. Nós precisamos estar disposto não é a recomeçar. Eu estou chegando à conclusão de que recomeço não é de Deus. O que é de Deus é um novo começo. Durante muito tempo eu falava, durante bastante tempo eu tentei um recomeço. Depois que a gente saiu da igreja que a gente estava, a gente foi para alguns ministérios e a gente tentou um recomeço e a gente sempre foi frustrado nesse recomeço nosso. Até que Deus nos convenceu de que o que Ele tinha para nós não era um recomeço, mas sim um novo começo. Um novo começo. E eu estou te falando isso por quê, querido? Porque Isaac, a base da economia de Isaac e o seu povo, não era a plantação, não era cultivo de alimentos. A base da economia deles era a criação de animais. Lembra no capítulo 13 de Gênesis, que os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a contender? Quem é pastor faz o quê? Planta alface? Não, cuida de criação. Cuida de criação, cuida de rebanho. Então a economia deles não era de plantação. Mas olha o que a Bíblia fala. No verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Por que a Bíblia fala mesma terra? Porque naquela terra também estava tendo seca. A mesma seca que estava na terra de onde eles saíram estava ali. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, ou seja, no mesmo momento em que estava acontecendo a seca. Não foi no outro ano. Porque se não está mesmo ano, você pode pensar assim, nossa, aconteceu tanta coisa lá. Um pouco antes, nos versículos que está entre o 12 e o 6, vai falar a respeito de Rebeca, que foi tomada pelo rei Elimeleque como esposa. Porque Isaac disse que ela era irmã dele. Então era no mesmo ano, aonde estava acontecendo a seca, a crise estava para todos. Mas aí ele estava disposto a começar de novo, não recomeçar, mas a começar de novo. Então o que ele fez? Ao invés de só manter a criação dos animais, ele também decidiu plantar. Só que se para criação de animais a seca é ruim, imagina para o cultivo de alimentos. Só que quem ouve Deus não olha para as circunstâncias. Quem ouve Deus não olha, não anda de acordo com aquilo que está vendo, com aquilo que está enxergando. Quem ouve Deus faz exatamente aquilo que a palavra dele diz que é para a gente fazer. Quem ouve Deus, olha para essa crise que está acontecendo, que nós estamos vendo, tenho certeza que você está vendo, não vai ficar com medo dela. E não vai deixar de obedecer a palavra de Deus por causa dela. Quem ouve Deus vai olhar para essa crise toda e vai falar o seguinte: eu vou cumprir os mandamentos do Senhor, porque eu sei, e vou buscar Ele, porque eu sei que se eu prosperar espiritualmente, se eu prosperar emocionalmente, os meus relacionamentos forem saudáveis, aí o Senhor vai me dar a prosperidade que eu tanto quero, que eu busco, que é a prosperidade financeira. E aí a Bíblia está dizendo aqui, olha, que ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Uma pessoa que é próspera financeiramente, querido, não significa que ela seja
próspera emocionalmente e espiritualmente. Uma pessoa que é próspera emocionalmente não significa que ela é espiritualmente e próspera financeiramente. Mas uma pessoa que é próspera espiritualmente, ela também prospera em todas as outras áreas. Ah, pastor, mas tem dificuldade. Mas quinta-feira passada, quem estava aqui aprendeu que dificuldade não é problema. Nós atravessamos deserto, mas nós atravessamos pelo caminho que Ele colocou no deserto. Nós teremos dificuldades durante a travessia do deserto, mas Ele disse que vai colocar rios no ermo, então a maior das nossas necessidades serão supridas. Então, querido, ao invés de gastar mais tempo buscando a prosperidade que você mais quer, mais deseja, comece a gastar um tempo de qualidade. Não é que você vai deixar de trabalhar, não é que você vai fazer as coisas, vai mudar tudo. Ah, não, eu vou orar o tanto que eu trabalho e trabalhar só o tanto que eu oro. Tem pessoas que então nem vai trabalhar mais, porque não ora. Mas o que você tem que fazer? Quero ler com você Salmos 127. Quem encontrou, diz glória a Deus. Aleluia. 127. Se você não achou, vai procurando aí. Está escrito assim, eu vou ler desde o primeiro, porque é muito lindo isso aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o versículo 2. Inútil vos será levantar que hora? De madrugada. Repousar tarde, ou seja, acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar e volta para casa à meia-noite. Ele está comendo pão de dores, que é o que está escrito aí. Pois assim dá ele, ou o Senhor dá aos seus amados o sono. Tem a versão que diz assim, o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então quem dorme pouco, está sendo pouco abençoado. Misericórdia, né? Aleluia, mas não é isso, querido. O que Deus está querendo nos dizer através dessa palavra é: não adianta a gente priorizar a prosperidade que não está em primeiro lugar na lista de prioridade de Deus. Nós temos que buscar aquilo que é prioridade de Deus. E as outras coisas vão nos ser acrescentadas, sim. Nós estamos vivendo um monte de situações. Então o que nós precisamos fazer? Cada um tem uma receita, né? Cada um tem uma receita. Cada um tem um monte de curso, de coach sendo vendido por aí. Um monte de coisa. Em vez de você comprar isso, querido, dá oferta na igreja. O problema é que quando na hora de dar oferta na igreja, acha que não deve. Mas ele vai lá e compra, né, o curso do bonitinho lá que é ateu, mas fala de Deus para vender o curso para o crente. Tem um monte, amado. Tem um monte que faz isso. Então, querido, o que Isaac fez? Isaac ouviu Deus, ele renovou sua aliança com o Senhor, amém? E ali onde ele estava, de acordo com a direção que Deus deu, ele resolveu não recomeçar, mas ter um novo começo. No lugar onde ele estava,
era um lugar onde se plantava. A atividade dos filisteus não era o de criação de animais, era de cultivo. Então o que aconteceu? Eles resolveram não recomeçar, mas ter um novo começo, investir no novo começo. Amém? Só que para investir no novo começo, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que semear. Tiveram que semear. Amém ou não amém? Ah, não, pastor, eu quero colher muito. Você vai colher muito. Mas você tem que semear muito. Amém? Eu quero que você fique de pé e eu vou ler só mais um texto contigo. 2 aos Coríntios, no capítulo 9, fala a respeito dessa semeadura. Tem gente que fala assim, pergunta assim, fala assim, quanto é o que eu vou colher? A Bíblia já diz a respeito disso, amado. A Bíblia diz assim, no verso 6, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A semeadura não pode ser feita com tristeza. A semeadura não pode ser feita por necessidade. A semeadura não pode ser feita, querido, como se você estivesse comprando um favor de Deus, dizendo, eu vou semear, Senhor, hoje, porque eu preciso de um milagre nessa área essa semana. A semeadura é segundo o que a gente propõe no nosso coração. Só que não pode ser com tristeza, não pode ser por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus, verso 8, é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 18 vai dizer, ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicarei a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz que por nós se tem. Graças a Deus. Não é só semear, querido. É semear onde Deus direciona para semear. Oh, Jesus. Quero que você feche os teus olhos no teu lugar.